tem uma informação de que o Elon Musk compraria o TikTok da China, só que o porta-voz da empresa disse que isso é uma ficção pura. Assim ele classificou essa possível venda do TikTok para o Elon Musk. Autoridades chinesas estão avaliando uma opção que envolveria vender a subsidiária do TikTok nos Estados Unidos para o empresário Elon Musk, caso a rede social não consiga evitar um banimento até o próximo domingo, é a data limite, o dia 19 de janeiro. Informação é da agência de notícias Bloomberg. Segundo a reportagem, que cita interlocutores familiarizados com o assunto, as autoridades de Pequim ainda preferem que o aplicativo continue sob o comando da ByteDance, mas os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos já sinalizaram durante audiências, no dia 10, agora também em janeiro, que provavelmente vão manter a lei, o que vai culminar com a suspensão do TikTok se nada mudar, se a rede não for vendida. Altos funcionários chineses já haviam começado a debater planos de contingência para o TikTok como parte de uma discussão ampla sobre como trabalhar com o governo Trump. E aí um acordo com um dos seus maiores aliados teria um apelo para o governo chinês, que deverá influenciar no que será feito com a subsidiária da ByteDance, segundo a Bloomberg. O Musk gastou mais de 250 milhões de dólares apoiando a eleição de Trump e foi escolhido para um papel na melhoria da eficiência do governo dos Estados Unidos, que começa já na segunda agora, né, o Trump. No cenário discutido pelo governo chinês, o X, o Twitter, assumiria o controle do TikTok nos Estados Unidos e Musk administraria as empresas de forma conjunta. Uma revista local, para essa revista, um porta-voz do TikTok disse que essas discussões são ficção pura. Com mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o TikTok poderia ajudar na busca do X por anunciantes. Musk também fundou uma empresa separada de inteligência artificial, a XAI, que poderia se beneficiar das quantidades de dados gerados pelo TikTok. Segundo a Bloomberg, as autoridades chinesas ainda não chegaram a um consenso sobre como proceder e suas deliberações ainda são preliminares. Não está claro quanto a ByteDance sabe sobre as discussões do governo chinês ou se o TikTok e Musk foram envolvidos. Também não está claro se Musk, TikTok e ByteDance mantiveram conversas sobre os termos de um possível acordo. E aí, Carlos, será que vem aí? Será que o Elon Musk vai comprar o TikTok nos Estados Unidos, meu amigo? Olha, Diego, a contagem regressiva promete fortes emoções. Como você bem disse, a gente tem aqui um reloginho dando voltas que nos leva até domingo dessa semana, que é o prazo fatal da lei que foi aprovada em abril do ano passado no Congresso dos Estados Unidos. Essa é uma lei que leva em consideração questões de segurança nacional e que impede que determinadas empresas de determinados segmentos, como de rede social, sejam detidas por adversários estrangeiros estratégicos dos Estados Unidos, e a China está enquadrada dentro desse setor. As notícias de que o Elon Musk estaria envolvido em uma possível compra faz parte do pacote para que essa lei ela não leve a um banimento do TikTok. Porque caso o TikTok não seja vendido para um comprador americano até domingo, o TikTok seria banido dos Estados Unidos. Existem alguns pleitos de compra do TikTok que apareceram, inclusive de pessoas ligadas ao Partido Republicano, mas até agora nenhuma confirmação desses pleitos de compra ter sido aceito para efetivamente a venda do TikTok para uma empresa americana. Vale lembrar que o próprio Donald Trump, que havia forçado a venda do TikTok quando era presidente, mudou de ideia com relação a esse assunto e pediu à Suprema Corte uma extensão desse prazo, para que ele, como presidente, pudesse negociar uma compra do TikTok por algum comprador, por alguma entidade americana. Juridicamente falando, esse pleito de Trump não tem nenhum fundamento legal. Como ele não é ainda presidente, ele não tem como fazer nada que não seja um apelo político nesse momento. Então a gente fica na expectativa para saber se essa especulação sobre Elon Musk se confirma,
se algum outro pleito de compra do TikTok vai andar ao longo dessa semana ou se fatalmente a gente vai ver no domingo o TikTok bloqueado nos Estados Unidos. Vale lembrar que a lei americana ordena que o bloqueio seja feito pelas plataformas que hospedam os conteúdos do TikTok, e lojas de aplicativos também vão deixar de oferecer o aplicativo do TikTok para usuários americanos. Então, esse é o contexto que a gente está nesse momento. Eu ia te perguntar, acho que o Thales quer falar também, então fala antes, Thales, depois eu pergunto aqui para o Carlos. Vai lá. Tá fechado o áudio. Perdão, eu desligo para não atrapalhar. Essa tentativa de intervenção do Trump revela um pouco por que saiu, o que houve. Eu não estava entendendo por que o Trump estava tentando intervir na venda do TikTok. Aí você pensa, peraí, tudo indica que há um interesse do Elon Musk em comprar. Não é à toa que sai essa notícia na Bloomberg. Então, por trás dessa ação do Trump, já tem uma articulação dele privilegiando um possível ministro dele, que lá os secretários são ministros, que é o Elon Musk. Quer dizer, já estamos em novos tempos. E outra coisa é a questão das datas. Domingo é dia 19, né? Um dia antes da posse do Trump, que é na segunda-feira, dia 20, ou eu estou errado. Se é isso, não sei, a suspensão dá tempo de... Quer dizer, a gente pode, é uma suspensão definitiva ou suspende e pode voltar atrás mais adiante. E por isso, o Trump ainda poderá fazer alguma coisa em benefício do Elon Musk. Tem uma história aí que está mal contada. Não acha isso, Carlos? Olha, Thales, eu acho que nesse assunto a gente já saiu do campo das leis e do direito há algum tempo. Essa é uma discussão amplamente de geopolítica, uma discussão política. O próprio pleito do Trump à Suprema Corte, acho que revela isso. E eu acho que um ponto que vale a pena a gente chamar a atenção, o Trump tem um discurso muito recente em que ele diz que ele faria esse pedido à Suprema Corte porque ele tem, e atenção nos termos, um lugar quente no coração dele para o TikTok. Ele tem um warm spot no coração dele para o TikTok, porque no sentimento dele, o que ele tem escutado falar, o TikTok também teria sido uma empresa que teria ali promovido conteúdos que foram importantes para a sua vitória no pleito norte-americano. Sendo verdade ou não, o fato é que a gente tem esse pronunciamento do futuro presidente americano sobre o tema. E o bloqueio ocorrendo no domingo, ele não vai ocorrer nos Estados Unidos da noite para o dia. E falando sobre esse tema aqui do Brasil, a gente está muito acostumado a cobrir pautas sobre bloqueio de aplicações na internet. A gente sabe que isso não vai ocorrer instantaneamente. Esse bloqueio vai ser gradativo quanto mais as operadoras forem bloqueando. Então, de certa maneira, isso dá uma certa margem de manobra para que o Trump, já presidente, possa buscar ali fazer alguma forma de negociação, de intermediação, para que ocorra essa venda para algum comprador americano. Até porque, como a gente estava falando, ele já fez isso no passado. Quando o Trump era presidente, foi ele mesmo que quis forçar uma venda do TikTok nos Estados Unidos. Mas isso acabou não acontecendo. E, aparentemente, ele mudou de ideia durante a campanha justamente para fazer uma oposição ao Biden, que, enfim, advogava por essa venda nos Estados Unidos. Então, acho que a gente observa aqui um contexto que é amplamente político. A discussão jurídica, ela aconteceu na sexta-feira, na audiência na Suprema Corte dos Estados Unidos, em que os ministros da Suprema Corte deixaram bastante claro que dali não sairia nenhuma decisão liminar, nenhuma decisão que impediria a entrada em vigor dos efeitos da lei. E, sendo assim, a gente aguarda essa semana para que toda essa discussão política e econômica se desenrole. Perfeito. Eu preciso... Ai, vai lá, coach, vai lá então, rapidinho. Vai lá, você. Vou pegar o ponto com o Carlos, aproveitar que ele está aí.
além do apoio feito pelo Trump à justiça americana, nós tivemos naquele vídeo do Zuckerberg, que ele anunciou as mudanças, uma frase que foi, assim, me chamou muito a atenção. Ele fez um apelo ao presidente Trump para impedir a justiça de tirar o TikTok nos Estados Unidos, né? Porque isso poderia abrir um grave precedente que atingiria as plataformas americanas em outros países, né? E, além disso, ele pediu a ajuda do governo Trump contra os países que estão censurando as plataformas americanas e que isso não poderia continuar. Foi quando ele falou do tribunais secretos e da censura, e aí se referindo à União Europeia, que está discutindo exatamente isso agora, né? Essa promiscuidade entre o interesse privado e o interesse público, que se manifesta já antes da posse do Trump, não pode piorar muito durante o governo? Olha, Coach, o que eu acho que a gente está vendo aqui é um evento teste, né? A avant-première dessa relação entre política e tecnologia pelos próximos 4 anos. E é bom a gente se acostumar. Entender, de certa maneira, quem controla cada grande empresa de tecnologia, como é que ela se posiciona junto de interesses geopolíticos, é algo que vai estar cada vez mais na ordem do dia. Acho que a gente aprendeu isso em 2024 com o cabo de guerra entre o Elon Musk e o ministro Moraes, que, de certa maneira, o Brasil serviu de campo de teste para pressões que o Musk exerce via rede social X, agora com outros governos, e em especial com governos da Europa. A gente vê isso em especial agora com a próxima eleição na Alemanha, vindo pela frente. O debate sobre o banimento do TikTok também não é estranho a essas confusões. Então, me parece que todos esses assuntos estão relacionados. Não quero fazer aqui uma fala que parece teoria da conspiração, né? Está tudo relacionado, mas no final das contas, política e tecnologia estão cada vez mais relacionadas, e essas duas pautas evidenciam muito isso. É claro que existe aqui uma preocupação sobre segurança nacional, que é levantada pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, existem interesses políticos e econômicos em jogo sobre essa discussão da venda forçada do TikTok nos Estados Unidos. Assim como o discurso que a gente vê de dirigentes de importantes redes sociais e empresas de tecnologia cada vez mais se alinham ao novo governo. Carlos, eu preciso girar a pauta, mas quero te fazer uma última pergunta. Como é que seria o Musk, dono também do TikTok nos Estados Unidos? Uma figura que já tem superpoderes, né? Ter mais esse poder nas suas mãos. Eu fico cada vez mais preocupado, Diego, até porque se a gente começa a se questionar pelo volume das empresas do Musk. Ele provê a internet via a Starlink, ele tem uma rede social que é bastante influente, embora não tão grande, né, que é a X. O TikTok daria ao Musk uma rede social de vídeos curtos e é visto como um canal de informação, de entretenimento bastante relevante, em especial para uma população mais jovem. E ele tem também a Tesla dos carros autônomos e a Neuralink, de implantes de chips cerebrais para mapeamento de dados cerebrais. Esse conjunto todo de empresas, além de mandar os foguetes que vão e voltam do espaço. Acho que a adição do TikTok torna esse império do Elon Musk cada vez mais abrangente, e do público ao privado, do macro ao micro. No final das contas, a gente vai ter dificuldade de encontrar uma pessoa no planeta Terra que não seja afetado por alguma das empresas detidas por Elon Musk num futuro muito próximo.